Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo da primeira semana da Quaresma. Não vamos nos esquecer que estamos no tempo da penitência, tempo de oração, de jejum, de práticas de caridade, tempo de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que ilumina este domingo quaresmal encontra-se em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: "Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar." Jesus lhe disse: "Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto." Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A caminhada quaresmal começa com um convite para adentrarmos o deserto na companhia de Jesus. A Quaresma exige silêncio, solidão, a criação de espaços propícios para uma boa reflexão e para um encontro conosco e com Deus. Mas nós sabemos que o deserto é também o lugar da tentação. Nele, o diabo também se faz presente. Porque se o deserto propicia o encontro do homem com Deus, do homem consigo, o deserto é lugar de reconciliação e de salvação. E por isso, o inimigo quer nos tirar dessa proposta salvífica, onde somos banhados na misericórdia de Deus, e nos arrastar para as ilusórias tentações deste mundo. Mas o Evangelho começa dizendo que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. 40 que na Bíblia representa a missão, a purificação. Mostra que o jejum tem na vida do homem esse poder purificatório. Ao mesmo tempo, que o jejum fortalece o espírito para que este não se torne escravo dos desejos da carne. E por que o jejum tem essa função? Porque diante da prática do jejum, o corpo pede comida, sente fome, sente fraqueza, dói a cabeça, insiste em querer comer, desanima do projeto de jejum. Mas é nesta hora que o espírito tem que conseguir dominar os instintos da carne, os desejos da carne e dizer não. Eu permaneço firme na minha proposta de jejuar. Eu ofereço esse sacrifício pela minha santificação. Eu me utilizo deste sacrifício para me unir à cruz de Cristo. Assim nós vamos treinando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito para que ele tenha atitudes, decisões
que dominem a carne, para que a nossa alma esteja sempre voltada na direção de Deus. Depois desse tempo, Jesus sente fome. E é justamente aí que o demônio entra. O demônio conhece nossas lacunas, percebe quando damos brecha. E é aí que ele entra. Quando ele percebe que Jesus tem fome, ele o tenta, chamando de Filho de Deus. Tentando cativar o Cristo pela vaidade. Filho de Deus. E assim poder arrastar para as suas astúcias, retirando-o do projeto de Deus, que é um projeto de vida e salvação para todo homem. Tu és o Filho de Deus. Estás com fome. E por que permanecer na fome? Se você pode transformar pedras em pães. E Jesus então vai se utilizar da Escritura para responder à tentação e combatê-la. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim Jesus nos ensina que não são somente das coisas materiais que o homem deve viver. As coisas materiais têm o seu valor na vida humana, mas não pode ser jamais o alicerce, nem a meta final. Não só das coisas materiais vive o homem, porque o homem não é só matéria. Mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque essa fortalece a alma, robustece o espírito, para que ele domine a carne, não permitindo que esta se escravize às coisas materiais. Porque quando deseja só pela matéria, fazemos da matéria o nosso Deus e nos desviamos do caminho que nos leva ao verdadeiro Deus. Por isso o demônio propõe transformar pedras em pães, em querer um mundo aos nossos pés. E é por isso que ele leva Jesus à parte mais alta do templo, da cidade santa. Se tu és o Filho de Deus, se jogue daqui para baixo. Porque a Escritura diz que os anjos de Deus vão segurá-lo, vão carregá-lo, para que os seus pés não tropecem em nenhuma pedra. E assim Jesus combate a tentação dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não queira que Deus comece a agir na lógica humana. É preciso pensar como Deus. Vocês lembram quando Jesus chamou Pedro de Satanás e por quê? Porque Pedro pensava como os homens e não como Deus. Não tente o Senhor teu Deus, querendo fazer com que Deus haja segundo a lógica do homem e seja escravizado pelo próprio homem. A fé não se constrói do exibicionismo. A fé não se constrói a partir de coisas fantásticas, mágicas. A fé se constrói a partir de uma experiência que o homem faz do amor de Deus. Por fim, o demônio mostra todos os poderes que tem no mundo, todas as maravilhas que tem no mundo, tudo aquilo que seduz o homem, porque nós temos sede de poder. O demônio assegura a Jesus poder dar a ele tudo aquilo, mas pede que ele se prostre na sua presença e o adore. Só que o demônio se esqueceu do que era essencial. Jesus não precisava adorá-lo para ter tudo aquilo, porque tudo é do Pai. E se Ele e o Pai são um,
tudo é dele também. Por isso ergue a voz para dizer: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Cuidado, para você não estar prestando culto ao Deus dinheiro, prestando culto ao Deus prazer, ao Deus vício, ao Deus que está muito longe de ser o teu Deus, o Deus da vida, do amor, da justiça e da paz. O diabo percebeu que Jesus não se rendia e por isso se retirou. E os anjos de Deus vieram servir Jesus, justamente para nos mostrar que quando o homem é firme nas tentações, quando o homem não cede, quando o homem não se rende, Deus coloca anjos na nossa vida que nos servem, que nos ajudam, que nos propõem sempre nova estrada e nos alimenta, nos fortalece para que possamos seguir por este caminho sem vacilar, sem tropeçar. Podemos então resumir o Evangelho dizendo que o Senhor nos convida a jejuar para ser firmes diante das tentações, porque o inimigo vem. Ele vai tentar, ele vai querer nos fazer desistir, ele vai tentar nos devorar. Mas que a gente possa resistir a ele, firmes na nossa fé. Alimente-se da palavra de Deus, porque não é só de pão que o homem vive. Não tente o Senhor teu Deus, querendo escravizá-los à tua vontade, à tua lógica. E adores somente ao teu Deus. É a partir dessa decisão que vai brotando em nós a verdadeira conversão. O Senhor quer que a gente vença as tentações e nos capacita para isso. Basta a gente confiar. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, uma boa semana para todos vocês.